Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nessa sexta-feira, trazendo a prévia da rodada de hoje da pré-temporada da NBA, né? Teremos hoje a última rodada da pré-temporada. Depois de hoje, o bagulho já é valendo, né? A temporada regular começa oficialmente na próxima terça-feira. E aí, para encerrar a pré-temporada, teremos 7 jogos rolando hoje. E aí, nesse vídeo, eu vou passar por cada um deles e vou trazer aí alguns pontos que vale a pena ficar atento nas partidas. Antes, peço para que você deixe seu like no vídeo, que é muito importante, ajuda demais no nosso engajamento. E se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Começando com o primeiro jogo da noite, que vai ser Philadelphia 76ers e Orlando Magic. As duas equipes se enfrentam a partir das 8 horas da noite. O jogo será em Orlando. O Sixers vai ter alguns desfalques, né? Paul George, Embiid, Kyle Lowry e o Jared McCain não jogam. O McCain que acabou caindo feio no último jogo, né, cara? Bateu a cabeça, teve que ir pro hospital, mas aparentemente tá tudo bem com o menino, né? Graças a Deus não teve nada de mais sério, mas ele não deve jogar, obviamente. Então o Sixers vai ter muitos desfalques, enquanto o Orlando Magic não tem ninguém listado com lesão. Então o Magic deve ir completo para esse último ensaio antes da abertura da temporada. Aqui, cara, vale a pena, obviamente, observar as rotações que o Jamal Mosley vai aplicar nesse jogo, porque as lineups que ele colocar em quadra nessa partida, muito provavelmente serão as que ele vai utilizar durante a temporada regular, porque normalmente nos últimos jogos, né, da pré-temporada, os treinadores gostam de já testar o que vai ser colocado em prática. Então a gente deve já ter uma noção das rotações que o Mosley planeja para essa temporada. Enquanto o Philadelphia não vai poder fazer isso por conta dos desfalques, mas a gente já vai ter uma noção sobre quem que o Nick Nurse planeja colocar no lugar do Paul George para a abertura da temporada. O Paul George não deve jogar, pelo menos não no primeiro jogo, ele deve ficar de fora. Pelo menos é o que tem sido muito falado. E aí, nesse jogo, a gente deve ver quem que o Nick Nurse planeja utilizar ali na 3. Se vai ser o KJ Martin, se ele vai pensar numa formação com o Caleb Martin e com o Eric Gordon. Talvez ele utilize isso, use o Eric Gordon na 2 e puxe o Caleb Martin para 3. E aí fecha, né, o quinteto com o Kelly Oubre, o Embiid e o Maxey. Então, tem esses pontos a se observar nessa partida. As rotações do Mosley, lá em Orlando, e o possível substituto do Paul George no Philadelphia. Então, fique de olho nessas duas coisas. Jogo, 8 horas da noite. Próximo jogo, teremos New York Knicks contra o Washington Wizards. Jogo também às 8 horas da noite, na casa do Wizards. O Knicks não deve ter Josh Hart, Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Landry Shamet, que sofreu uma lesão feia, né, cara? O ombro ali do Landry Shamet ficou bem zoado. Tem que ver como é que tá. Eu admito que eu não vi se foi só que ele deslocou ou se teve algo mais sério. Tomara que não tenha sido nada mais sério. E o Jakob Toppin, irmão do Obi Toppin, também não joga pelo Knicks. Já o Wizards não vai ter Sadiq Bey, não vai ter Jonas Valanciunas, Bilal Coulibaly, Alex Sarr e Malcolm Brogdon. Então os dois times estarão bem desfalcados. A gente não vai conseguir ter uma noção certa do que os times planejam utilizar na abertura da temporada, porque vai ter muito desfalque. Apesar de que a gente já tem uma boa noção, né? O Wizards deve utilizar realmente Sarr e Valanciunas no garrafão, Caio Kuzma na 3, e aí vai ter ali Jordan Poole e tudo ali na 1. E o New York Knicks é o quinteto que já era projetado, né? Jalen Brunson, Hart, Mikal, OG
e o Towns. Então, nesse último ensaio, a gente não vai ver os times completos, mas a gente já sabe mais ou menos como que os times vão jogar. O que eu acho interessante observar nessa partida são dois armadores novatos, né? Do lado do Wizards, o Carrington, e do lado do Knicks, o Tyler Kolek. Os dois devem ter bons minutos nesse jogo, pelo menos espero que eles tenham. E são dois jogadores que devem ajudar muito os seus times. O Carrington deve ter um papel bem importante no Wizards nessa temporada. E o Tyler Kolek pode vir a ser, né, pode vir a se tornar o principal reserva do Jalen Brunson. O Thibodeau testou o Kolek algumas vezes durante a pré-temporada. Não deu tantos minutos como ele deveria, na minha opinião, mas deu ali uma certa minutagem. E eu acho que o Kolek pode sim, no decorrer do ano, ocupar a vaga de principal reserva do Brunson, claro, tendo ali em vista que tem também o McBride, tem o Cameron Payne, que são dois caras que estão na liga há mais tempo. O McBride é um jogador que tem total confiança do Thibodeau, mas pelas características do Kolek, né, pelas características de organização de jogo, de arremesso e de defesa, é um cara que tem uma boa defesa, talvez não tão boa quanto a do McBride, mas ele entrega uma defesa. Acho que pelas características do Kolek, ele pode sim assumir essa vaga de principal armador reserva. Então, vale a pena ficar de olho nesses dois meninos. Tyler Kolek do Knicks e o Carrington do Wizards. Os dois, em meio a tantos desfalques nos dois times, devem ter uma boa minutagem nesse jogo. Terceiro jogo da noite, Toronto Raptors e Brooklyn Nets. Jogo às 8h30 da noite. Jogo no Barclays Center, na casa do Brooklyn. E aqui é um jogo legal para acompanhar o trabalho dos dois treinadores. São dois treinadores que eu gosto muito, né? Do lado do Toronto, o Rajakovic, e do lado do Brooklyn, o Jordi Fernandes, que tem mostrado coisas bem boas nessa pré-temporada, né? O torcedor do Brooklyn pode até falar melhor do que eu, mas pelos jogos que eu vi do Brooklyn, o ataque do Nets parece estar sendo muito mais organizado e fluido do que, né, foi temporada passada. Muitas jogadas bem bonitas, né, de muita movimentação de bola, de muito trabalho de passe extra mesmo, para gerar vantagem. Tô gostando muito desse ataque do Brooklyn, viu? Tá bem fluido, tá bem legal. O Jordi Fernandes tem feito um bom trabalho desenhando e chamando esse ataque. Eu tô gostando, cara. Realmente tô gostando do início do trabalho do Jordi, que é um cara que, apesar de nunca ter sido head coach na NBA, é um cara que foi assistente nos últimos anos ali do Kings junto com o Mike Brown. É um cara que já treina a seleção canadense há um tempinho. Então é um cara que não é sem experiência. Ele tem experiência como head coach. E ele tem feito um bom início de trabalho, pelo menos na minha avaliação, principalmente na parte ofensiva. E o Rajakovic é um baita de um treinador. Desde o ano passado ele comanda o Toronto e tem feito um trabalho bem bom. A pré-temporada do Raptors, ela tá sendo bem legal, né? Toronto venceu aquele jogo contra o Celtics, um puta jogo dentro de casa, enfrentando os titulares do Celtics. Então, o duelo entre os dois treinadores é algo bem legal de se ver nesse jogo, né? São dois elencos que não são maravilhosos, principalmente o do Nets, é um elenco bem abaixo. O do Toronto até que tem muita qualidade, apesar de que vai ter muito desfalque, né? Mas é um elenco que tem qualidade. Já o do Brooklyn é um elenco bem abaixo, mas os dois treinadores conseguem, principalmente o Rajakovic, né? Consegue tirar muito dos jogadores que tem. Então vai ser interessante ver o duelo entre os dois. 8h30 da noite começa a partida. Quarto jogo, Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls. E aqui o grande atrativo desse jogo, obviamente, é o Lonzo. O Lonzo, depois de mais de 1.000 dias sem jogar, voltou às quadras na última partida do Bulls, que foi contra a Minnesota. Jogou seus 15, 16 minutos, jogou bem. Eu gostei demais do que eu vi do Lonzo, inclusive tem vídeo no canal falando sobre esse retorno do Lonzo, dá uma olhadinha lá depois. E hoje, provavelmente, a gente deve ver mais do Lonzo. O Bulls novamente joga em casa, no United Center, e a gente deve ver o Lonzo de novo jogando seus 15, 16 minutinhos. Então aqui, o grande atrativo é o Lonzo. É ver mais dele, ver mais
desse retorno do Lonzo, que foi bem emocionante, né, cara? Assim, eu admito que o olhinho encheu de lágrimas quando o Lonzo pisou em quadra contra Minnesota, cara. Eu fiquei meio emocionado. Então, vale a pena ver esse jogo pra ver mais do nosso querido Lonzo Bola. Próximo jogo. Vamos lá. Próximo jogo, Miami Heat e Memphis Grizzlies. As duas equipes se enfrentam a partir das 9 horas da noite. Jogo em Memphis. As duas equipes com muitos desfalques, né? Miami não deve ter Hero, Rozier, Duncan Robinson, Kevin Love e Alec Burks, enquanto Memphis não deve ter Kennard, Smart, Ja Morant, Jaren Jackson e Vince Williams, né? Então, as duas equipes com muitos desfalques. E aqui o que eu acho interessante de se ver são duas coisas. Primeiro, o matchup Zach Edey e Bam Adebayo. O Bam Adebayo, ao que tudo indica, joga. E esse é um embate que vai ser bem interessante. Ver como que o Adebayo vai lidar com essa altura colossal do Zach Edey. E como que o Zach Edey vai lidar com o fato de estar sendo marcado por um dos melhores defensores da liga. Esse vai ser um desafio enorme pro moleque. Então esse é um matchup bem legal para se ver nesse jogo. E uma outra coisa legal de se acompanhar é a disputa entre Mãozinha e Yuki Kawamura. O Kawamura, ele é um armador japonês que chegou no Memphis nessa temporada, depois de ter feito uma boa Olimpíada. E pelo que tem sido falado, né, na imprensa, né, americana, parece que o Memphis está bem interessado em dar uma vaguinha pro Kawamura no time. Só que, ao mesmo tempo, o Mãozinha é um cara que jogou temporada passada, deixou uma boa impressão e tem feito bons jogos nessa pré-temporada também. Então, essa disputa entre Kawamura e Mãozinha por uma vaga no time do Memphis é algo legal para se acompanhar nesse jogo. Como esse é o último jogo do Memphis na pré-temporada, hoje, Taylor Jenkins, ele deve decidir para quem vai essa vaga no time, se vai para Kawamura ou pro Mãozinha. Vamos torcer para que vá pro Mãozinha, né? Tomara. Inclusive, mais tarde, eu devo soltar um vídeo explicando mais sobre essa situação do Mãozinha, tá? Então fica ligado no canal para entender melhor como que fica a situação do nosso querido Little Hand. Penúltimo jogo da rodada, Utah Jazz e Portland Trail Blazers. O jogo começa às 11 horas da noite. Esse que é o jogo talvez menos atrativo da rodada, né? São duas equipes que não chamam muita atenção, apesar de serem equipes com talentos jovens bem interessantes. E é exatamente nesses talentos jovens que vale a pena ficar de olho nesse jogo, né? O Jazz não vai ter o Collier, mas deve ter Cody Williams, deve ter Filipowski, obviamente Lauri Markkanen, que não é um jovem, mas é um cara dessa nova geração, vai jogar também. Então vale a pena ficar de olho nesses moleques. O Walker Kessler deve jogar, inclusive um matchup bem legal para se ver nesse jogo é o matchup Walker Kessler contra Donovan Clingan, do Portland Trail Blazers. O Clingan foi selecionado nesse último draft. Ele vai ter um matchup difícil, cara. O Kessler é um baita de um protetor de aro. Então vai ser um desafio interessante aí pro Clingan, que até que tem mostrado coisas boas também nessa pré-temporada. Ainda sobre os jovens, o Blazers vai ter muitos jovens pra gente ficar de olho, né? O principal deles sendo o Scoot Henderson, que tá mostrando também uma certa evolução nessa pré-temporada. Então, para quem for assistir esse jogo, fica de olho na molecada. Molecada dos dois times, para mim, é o grande ponto de atenção nessa partida. E aí, fechando a rodada, teremos aí o grande jogo dessa última rodada da Preseason, que vai ser mais um duelo entre Lakers e Warriors. O Lakers já enfrentou o Golden State nessa pré-temporada, perdeu. Golden State invicto na pré-temporada, né, cara? 5-0 de campanha. O Lakers venceu ontem o Phoenix Suns num grande jogo do Dalton Knecht.
E as duas equipes se enfrentam aí nesse encerramento da pré-temporada. Aqui, cara, vai ser interessante de se ver as lineups que o Steve Kerr vai colocar em quadra, porque esse aí vai ser o último jogo do Warriors antes de começar a temporada, né? Obviamente, é o último jogo de todo mundo antes de começar a temporada. E como eu disse, normalmente nesse último jogo os treinadores gostam de testar as rotações, as lineups que vão, né, ser utilizadas durante o ano. Então hoje a gente já deve ter uma boa noção do que o Steve Kerr planeja em termos de rotação, né? Quem que vai ser o quinteto titular, se ele vai com Wiggins e Kuminga como titular, ou se ele vai só com um dos dois, né? Se Buddy Hield vai ser titular. Então, hoje a gente vai ter uma noção um pouco melhor sobre o que o Steve Kerr planeja para a rodada de abertura, deixando claro que Podziemski e Melton não jogam, então são dois caras que podem ser titulares, e como eles não jogam, talvez a gente tenha aí um dos dois começando no Starting Five na regular. Mas o resto do quinteto, se o Wiggins joga como titular, ou se ele vem do banco, ou se o Kuminga vem do banco, isso já deve ser testado hoje. A gente já vai ter uma noção disso hoje. Então, as lineups, as rotações do Steve Kerr é um ponto pra gente ficar de olho. E em relação ao Lakers, ficar de olho nos reservas, né? O Lakers deve poupar muita gente, porque jogou ontem. Então o JJ não deve dar uma minutagem tão alta para os caras, principalmente pro Anthony Davis, que ontem teve uma minutagem absurda. Dalton Knecht também teve uma puta minutagem. Então aqui o JJ deve utilizar mais o banco. E aí, vamos dar uma olhadinha nesse resto do elenco do Lakers. Vamos dar uma olhadinha no Cam Reddish tendo mais minutos, no Gabe Vincent tendo mais minutos. Então vamos ficar de olho nessa galera. O Bronny deve ter uma minutagem boa hoje. Se o Lakers jogar com os reservas, o Bronny deve ter uma minutagem um pouquinho maior. Então vamos ficar de olho nele, que não fez uma boa pré-temporada até aqui, né? Então, nesse jogo, esses são os pontos para se observar. As rotações do Steve Kerr, porque ele deve testar nesse jogo muitas coisas que ele vai utilizar na rodada de abertura. E nos reservas do Lakers, que devem ter uma minutagem maior. O jogo começa às 11h30 da noite, lá no Chase Center, em São Francisco. Fechou? Então, é isso, meus amigos. Esses serão os jogos dessa última rodada da pré-temporada. Você consegue assistir todos esses jogos, rapaziada, pelo League Pass, tá? Né? Lá no League Pass você tem acesso a todos esses jogos. E aí, se você não tem o League Pass, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado desse vídeo, que vai te oferecer o League Pass com desconto e com 7 dias grátis pra testar, cara. Então você que não tem, usa o link, garanta já o seu League Pass e assista todos os jogos, não só dessa última rodada da pré-temporada, mas também todos os jogos da temporada regular. Fechou? É isso, gente. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje vai sair a minha prévia da Conferência Oeste. Já saiu a minha prévia do Leste e hoje sai do Oeste. Então fica ligado no canal para não perder, ativa a notificação. E é isso. Tamo junto, grande abraço e tchau.